Folia rubro-negra tem notícia boa sobre o Jorginho, tem dinheiro na conta, várias outras informações do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Pô, aperta aí embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo nessa terça-feira de carnaval, dia 4 de março. O elenco rubro-negro se representa hoje ao CT Urubu com foco total nos preparativos para o segundo jogo da decisão diante da equipe do Vasco. O Flamengo venceu o primeiro por 1-0 e depende apenas de um empate no agregado para avançar às finais contra o Fluminense, que já está na final. Essa semana será decisiva para alguns atletas, né? O Felipe Luiz estará avaliando paulatinamente o dia a dia desses atletas para ver quem pode ir para a semifinal, quem não pode. A expectativa dentro do departamento de futebol rubro-negro, dentro do departamento médico rubro-negro, é que o Flamengo possa contar pelo menos com os retornos de Juninho, né, o atacante que chegou junto à equipe do Karabag do Azerbaijão, e Alexandro, o lateral esquerdo do Flamengo titular, né? Inclusive Varela estava jogando improvisado porque teve um problema também com Ayrton Lucas. Tanto o lateral quanto o atacante se recuperam de lesões e retornaram aos treinos antes do primeiro jogo de ida da semifinal. Sendo assim, ambos vivem a expectativa de ficarem à disposição no segundo e decisivo duelo no Campeonato Carioca. O Felipe Luiz não quis arriscar de colocar esses atletas ali meio que meia bomba, vamos dizer assim, para jogar no gramado sintético, naquele piso duro, gramado de plástico, gramado de borracha, aquela coisa toda. O pessoal fica até meio puto quando eu me refiro dessa forma, mas é isso aí, né? Não tô mentindo em absolutamente nada. Aliás, saiu o borderô da partida. Borderô é que vem discriminado todo gasto, todo lucro que o time tem com a partida. E ó, Flamengo e Vasco tem prejuízo com semifinal do Campeonato Carioca no Engenhão. Quem poderia imaginar, né? A decisão do Vasco de transferir o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca para o Engenhão, com o objetivo de gerar desconforto ao Flamengo, trouxe prejuízo financeiro para os dois clubes. Com o menor público do Clássico em 6 anos, cerca de 10.788 pagantes, os clubes dividiram uma dívida de R$222 mil. Rapaz, isso aí tinha que ficar só pro Vasco, no meu entendimento. Porque era óbvio, era evidente que ia dar problema. Segundo o borderô da partida, os clubes arrecadaram R$764.864. Entretanto, apenas os gastos com aluguel do estádio, 230 mil, despesa operacional, 519 mil, para você botar o pessoal da limpeza, para você colocar segurança, para você botar todas as pessoas para trabalhar ali, 519 mil. Despesas com arbitragem, 51 mil. E a taxa da FERJ, de 71 mil, já superam os ganhos. A divisão que eu acho engraçada é que essa taxa da FERJ, ela recai, eu acho que é 10%, 5%, se não me falha a memória, em cima do bruto. Não tinha que cair, tinha que cair em cima do líquido. Se a partida não trouxe lucro para os clubes, não tinha que ter taxa nenhuma, pelo menos na minha opinião, né? A divisão para o pagamento dos 222.650 negativos no confronto ficou 60%, pelo menos isso, 60% para o Vasco e 40% para o Flamengo. Dessa forma, o Cruz Maltino registrou um prejuízo de 133.590, já o Flamengo ficou com um montante ligeiramente inferior de R$ 89.060. No fim, a opção de não disputar o Clássico no Maracanã e transferir o jogo para o Engenhão não foi benéfica em nenhum sentido para o Vasco, que já deve aos montes aí e toma ali mais uma dívida no lombo aí, né? Não à toa está entrando no processo de recuperação judicial do clube, né? Ainda até, mas aí tem um ganho esportivo. Que ganho esportivo teve o Vasco, mandando o jogo em gramado sintético? É por conta desse tipo de atitude que o Vasco tá na situação de estar.
Porque essa, eu não tenho a menor dúvida, que seria uma atitude, por exemplo, que Eurico Miranda tomaria. Né? Falecido Eurico, todo respeito, falando aqui. Porque eu sei que eu torcida do Flamengo homenageia o Eurico até hoje, mas o cara já morreu, não quero ficar aqui atacando o cara que, enfim, não tá aí para se defender. Pelo menos eu penso, deixa que a torcida do Flamengo já homenageie em tudo que é jogo. Né? Mas vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, proibido torcer em pé no Maracanã. Maracanã espalha recados pelo setor Maracanã Mais para tentar mudar hábitos da torcida, como ficar em pé durante o jogo. Frases como, favor, torcedor, sentado, ficar em pé só na hora do gol e assistir ao jogo sentado são espalhadas pelo local. Vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, ó, essa daqui, ó. Tá vendo aí o adesivo? São esse tipo de adesivo que está disponível lá no setor Maracanã, mas eu sinceramente não vejo nada demais com isso. É um setor VIP do estádio, é um setor que geralmente vai aquele cara, ou então aquela cara, evidentemente, que eu tô brincando, a mulher, o rapaz, que tem mais grana, né? Tem mais dinheiro, né, para gastar, e aí ele quer ver o jogo sentadinho ali, tranquilo, ir lá, comer um cachorro quente. O Maracanã, cara, pensando do ponto de vista de negócio, ele precisa atingir todos os públicos-alvos da torcida do Flamengo. Na torcida do Flamengo tem gente rica, tem gente pobre, tem classe média baixa, tem classe média alta, tem bilionário, tem milionário. Rapaz, tem que atingir todo mundo. Então aquele setorzinho ali é pra galerinha do Leblon, ou então pra galera que tem mais dinheiro e mora em outro lugar. Então não vejo nenhum problema em relação a isso. O meu problema é cobrar muito caro no setor popular, que é o setor norte. Né? Aí eu já acho que tem que ver melhor essa situação, tá? Pessoal, falando agora sobre a final do Campeonato Carioca. Muita gente perguntando quando serão os jogos da final, as partidas da final, tá? Algumas pessoas preocuparam de ser, Pedrão, tem a chance de um jogo ser antes da data FIFA e outro só depois, e aí tem Campeonato Brasileiro já pro dia 29, isso aí vai prejudicar o Flamengo e coisa e tal. Gente, as partidas das finais do Campeonato Carioca serão antes da data FIFA, que começa dia 20 e depois tem o jogo dia 25 contra a Argentina, tá? E aí, entrando no site da Ferj, nesse momento, a Ferj trabalha com as seguintes datas. Dia 12 de março, quarta-feira, o jogo de ida, beleza? E dia 15 ou 16 de março, sábado ou domingo, já no próximo final de semana, para o jogo da volta, beleza? Isso está no site da Ferj. Há quem diga que a partida vai ser no dia 16. Ou seja, vai ter o jogo no dia 8 contra o Vasco. Na quarta-feira já tem outro jogo. Não teremos a tal da semana cheia. No dia 12, contra o Fluminense. Flamengo avançando, porque Volta Redonda não vai conseguir reverter isso aí. E no dia 16, no outro final de semana, né? No final de semana posterior da quarta-feira, teremos a partida entre Flamengo e Fluminense, o segundo jogo, tá? Portanto, jogo de ida da final dia 12, jogo da volta dia 16. Tem a chance de ser 15, mas a tendência é que seja 16 no domingo. Beleza? Vamos ficar atento a essa situação aí. Arrascaeta trata a renovação com bastante tranquilidade. Vínculo atual com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Negociar um novo contrato agora é uma forma de manter a cordialidade nas conversas sobre o assunto. Então está sendo conduzida com muita tranquilidade, tá? Tem aí uma reunião do Daniel Fonseca, empresário do De Arrascaeta, com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mas tudo com muita tranquilidade, sem pressa. O atleta tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2026. Então tem aí praticamente 2 anos ainda de contrato com o Flamengo, então está sendo levado aí de uma forma bem tranquila esse processo de renovação do De Arrascaeta. Ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo, questiona a decisão do técnico Felipe Luiz do Flamengo. E ele falou o seguinte:
nós debatemos aqui no Sport TV e concordamos que o Flamengo, nesse jogo contra o Vasco, que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não pode jogar tão mal tecnicamente, iniciou o Felipe Melo numa publicação no Instagram. E ele fala: pessoal, vocês que acompanham bastante o Flamengo, uma pergunta. Por que ele colocou o Varela na lateral esquerda e deixou o Ayrton Lucas no banco? O Ayrton Lucas está voltando de lesão ou está mal? Eu acho que o Ayrton Lucas é um avião. Ele é ótimo jogador. Não sei se está mal ou voltando de lesão. Não consigo entender. É uma pergunta mesmo. Então, Felipe Melo, só para esclarecer a sua pergunta, ele colocou o Ayrton Lucas, deixou o Ayrton Lucas no banco, porque ele está voltando de lesão, ele estava com trauma no joelho e era uma partida no gramado sintético. E o Varela vem bem jogando na lateral esquerda. Então ele está voltando de lesão. O Felipe Luiz não queria expor a volta dele no gramado sintético. Por isso, agora, se na próxima partida vai continuar o Varela ali, se vai botar o Ayrton Lucas ou vai continuar o Varela improvisado, aí o Felipe Luiz, evidente, vai ter que explicar, né? Mas no momento é isso aí, tá? Agora, jogou mal o primeiro tempo também, e é normal, uma equipe, mesmo que seja melhor, o Botafogo, ano passado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não foi bem a temporada toda, empatou com o Criciúma dentro de casa, sofreu ali em determinadas situações, empatou com o Cuiabá no Newton Santos, né, entre várias outras coisas aí. Aliás, desde que o Cuiabá, agora caiu, né, o Cuiabá, mas desde que o Cuiabá subiu para a primeira divisão, se não me falha a memória, o Botafogo não ganha do Cuiabá. Tem algo nesse sentido aí, beleza? O Internacional quer uma definição até hoje, tá? Até as horas finais do dia de hoje, dia 4, enquanto o Santos pede mais tempo, pois precisa de um acordo com o Flamengo, que parece longe em relação à novela Thiago Maia. O Flamengo pediu ao Santos a garantia do pagamento dos direitos de transmissão da Globo, mas a emissora não aceitou. Por que não deve ter aceitado? Porque já deve ter feito vários outros adiantamentos. E aí a Globo deve ter vetado, tá? Só um palpite. Com isso, o Clube Paulista precisa do aval da Globo ou do sim do Flamengo por outra garantia. Não tem que aceitar outra garantia. O Boto já deu entrevista falando: ó, nós não iremos negociar mais atletas com clubes do futebol brasileiro porque eles não pagam. E se o Thiago Maia for para lá, tem que ser garantido mediante o direito de transmissão, porque esse vai pingar. A chance da Globo dar um calote e não pagar o direito de transmissão é mínima, até porque ela quer transmitir o Campeonato Brasileiro para gerar mais receita ainda com publicidade. A nova diretoria do Flamengo quer evitar calotes e exigirá garantias para qualquer contratação. Sem muitas alternativas, o Santos pensa em desistir da contratação do Thiago Maia. Então, meu amigo, desiste. Continua tendo o Internacional ali, né? E o Flamengo fica como credor, né? Aquele que crê que a dívida vai ser paga, né? E tem que crer mesmo, porque, olha, é uma dificuldade enorme. Segundo o portal RTI Sports, o Cruzeiro estuda fazer uma proposta pelo diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel. Bruno Spindel chegou ao departamento de futebol do Flamengo no começo da gestão de Rodolfo Landim e permaneceu na gestão de BAP, né? Ele em 2013, se não me falha a memória, quem traz o Spindel para o Flamengo é o BAP, mas para trabalhar na área do marketing. E aí depois, com o Landim, aí parece que o próprio BAP indica ele para trabalhar junto ali do Marcos Braz, enfim, aquela situação toda. Atualmente, o dirigente atua ao lado de José Boto em algumas questões de planejamento de negociações, mesmo sem ter a mesma influência que tinha em outrora, né, quando era ele ali e o Marcos Braz. Era centralizado ali as decisões do futebol. Vale destacar que Bruno Spindel já conhece alguns nomes do elenco do Cruzeiro, como Fabrício Bruno e o atacante Gabigol. Vamos ver aí se o Cruzeiro vai querer a contratação do Bruno Spindel. O próprio BAP, no seu discurso de posse, ele diz que o Spindel ele é um trader, ele é um bom negociador.
e que ele mesmo trouxe lá em 2013, quando assumiu Eduardo Bandeira de Mello, a presidência do Flamengo, a reestruturação financeira do Flamengo, o BAP estava naquela gestão também, o Landim estava naquela gestão também, era tudo uma coisa só, o Valim, né, o Rodrigo Tostes, aquela galera toda que depois foi se separando por conta ali de desavenças políticas. Novo capítulo da novela Jorginho? Tá aí, informação da Raíssa Simplício. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo ainda não tem um acordo verbal com o Jorginho. O clube segue interessado no meio-campista, que tem contrato com o Arsenal até junho. Mas, apesar de considerar o rubro-negro um destino atrativo, o jogador também pretende avaliar outras propostas antes de definir o seu futuro. Entretanto, uma situação pode ajudar o Flamengo na parada, porque existe a possibilidade de Andrea Berta, tá? Ele que é o executivo de futebol italiano, tá? É um José Boto italiano, chegar na equipe do Arsenal e, quem sabe, mudar os rumos ali do clube em relação ao futebol, como dispensar atletas ali uma idade um pouquinho mais avançada, não tão avançada, ele tem 33 anos, mas existe essa possibilidade. O Arsenal, o Milan, que é uma outra equipe italiana, tem um interesse na contratação do Jorginho, entretanto também tá para mudar de treinador, né? Eles querem a contratação do Maurizio Sarri, que é italiano também, né? Ex-técnico da equipe da Lazio, né? Bom treinador, Maurizio Sarri, conhece o Jorginho, não à toa o Jorginho jogou, né? Joga pela seleção italiana, já jogou também no futebol da Itália. Então essas duas figuras aí podem ditar o rumo da negociação e o André Berta, sobretudo, assumindo a direção de futebol do Arsenal, influenciando positivamente, tá? Para o jogador vir para o Flamengo, apesar do Arteta, né? Assim. E isso aí sou eu que estou dizendo, só estou complementando a notícia da Raiz. Apesar do Arteta ser apaixonado pelo Jorginho e por conta dele que o Jorginho não veio nessa janela de transferências do início do ano. Vamos conferir aí. Flamengo intensifica a negociação para renovar contrato de Eric Pulgar por 3 anos. Segundo a Letícia Marques, do GE. Globo, peça-chave de Felipe Luiz, volante, discute novo vínculo até dezembro de 2028, pessoal. A gente comentou essa notícia ontem, né, do Eric Pulgar, e agora tem a confirmação também do GE, tá? As partes chegaram a um acordo, chegaram a um consenso, e o agente do jogador virá aqui para a cidade do Rio de Janeiro, né, o Fernando Filicevic, né, se eu não me engano, para fechar de vez essa situação. Com a renovação de Pulgar encaminhada, o Flamengo seguirá o planejamento para tocar as conversas de aumentar o vínculo, o tempo de contrato de outros atletas. O zagueiro Cleiton, por exemplo, o lateral direito Varela, né, o volante Gerson, né, que pai do Gerson já reclamou do salário, o meia de Arrascaeta, né, são alguns pepinos que tem José Boto aí para resolver a partir de agora que a janela está fechada, apesar que vai abrir uma janela no dia 10 de abril, né, março, abril, aliás, no dia 10 de março e fecha no dia 11 de abril, beleza? Gonçalo Plata atinge meta esportiva e Flamengo pagará mais 22 milhões e 800 mil reais ao Al Saad do Catar, pessoal. Pois o dinheiro agora já tá na conta e o Gonçalo Plata, segundo o GE, né, a gente já havia comentado essa informação também, mas não tinha confirmação do GE, nem mesmo a confirmação do depósito. O dinheiro já tá na conta do Al Saad e agora o Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador e existe uma possibilidade do Flamengo pagar mais 3 milhões de euros, se não me falha a memória, para tirar a mais-valia do Al Saad numa possível futura venda do atleta. Portanto, o Gonçalo Plata agora 100% do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.